Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós começamos o ano de 2017 com uma série de programas onde nós trouxemos aqui as instituições de Barretos, porque o nosso programa quer mostrar a sustentabilidade, a sustentação de um município, através da sua economia, através das suas empresas, seus empresários, através dos negócios do município. E as instituições fazem parte dessa sustentabilidade, dessa sustentação. Porque elas geram emprego, geram negócios e geram ainda uma economia para o governo municipal, para o governo federal, porque tem os abnegados que trabalham com essas instituições. Tanto faz entidade assistencial, social, cultural, mas estão sempre envolvidos e dando nome aos municípios, dando, força a cada administração, a seu povo e as suas representatividades. Nós já cansamos de dizer aqui que Barretos é polivalente nos seus expoentes. Nós somos a terra do boi, a terra da carne. Hoje nós somos, uma terra que tem como referência a saúde, em virtude da Fundação Pio XII. Nós temos hoje, somos um polo universitário, onde nós temos mais de 50 graduações no município. Nós somos aí a terra das águas termais, tudo, em prol da cidade, em prol do nome Barretos, em prol da cidade. Mas tudo isso que a gente tem, nós precisamos de alguém ou de algo que dê sustentação a quem são os condutores disso. Quem são os condutores das instituições, das entidades, quem conduz a empresa, quem conduz a prestação de serviço, quem consegue colocar na linha ou dar um apoio, uma sustentação de visão, algo visionário dentro de cada segmento desse para crescermos e sermos cada vez mais fortes como sustentação de um povo, de uma cidade, de um município. Nós estamos agora começando com alguns programas onde nós estamos apresentando empresários, aqueles empresários que investem, que empreendem em Barretos, que acreditam na nossa cidade. Mas todo esse conjunto que a gente apresentou, ele precisa de uma sustentação. O empresário precisa de uma orientação, precisa de uma direção. O funcionário, o colaborador precisa disso. As instituições precisam disso, o poder público precisa disso. Quer dizer, então, na verdade, é um todo que precisa de todos. Eu estou dizendo isso porque nós estamos com o nosso programa hoje, então vamos ter uma fala especial, um produto especial, quer dizer, uma novidade do mercado, algo novo, que vai justamente somar com cada representação de entidade, com cada representação do município, com cada representante da classe empresarial. Não importa o tamanho, se é grande, se é pequeno, se é médio, não importa se ele está no centro, se ele está no bairro, onde ele está. Então é uma nova ferramenta, é um novo produto. Então nós vamos estar falando aqui com o Baroni. Baroni é o nome dele mais conhecido, é aquilo que a população conhece. Professor, palestrante, ele é coach. Então eu queria que vocês atentassem, focassem, vamos aprender um pouco com ele, porque depois ele vai ficar aqui à disposição na associação para a gente passar a informação para cada um que nos procurarem, para encaminhá-lo. E ele também, logicamente, ele vai passar onde que se encontra, onde se localiza o Baroni, para a gente poder utilizar essa ferramenta, que é nova no mercado, mas que a gente precisa, apresentar e levar para cada um. Eu que estou aproveitando, até estou estendendo a abertura, porque é algo que eu vejo como muito interessante. Nós temos empresários, e a gente conhece muitos empresários em Barretos, e a gente tem aqueles empresários acomodados. Nós temos empresários que destacam desde o início, tem empresário que vai, com mais cautela, tem aquele que não investe, tem aquele que não cria, tem aquele que não acredita na digitalização, aquele que não acredita na internet, outro não acredita no computador, e vai indo assim. E nós, como associação, precisamos de pessoas, de empresas como esta que está aqui conosco, justamente para quebrar esse paradigma de que, olha, o meu modo é o melhor, o meu jeito é o melhor, e você não consegue ver. Tem empresários e tem empresas que não conseguem sentir que está na hora dele movimentar e que ele tem esse apoio. Então nós estamos recebendo aqui o Baroni, obrigado pela presença. Eu dei uma puxadinha de orelha justamente para você poder somar conosco, porque nós, como uma entidade de classe, do segmento comércio, indústria, serviço, agronegócio, nós precisamos de alguém como você, como aquilo que você vai apresentar como receita, como uma boa nova, como opção de organização e crescimento das empresas.
nós precisamos mostrar essa ferramenta. Mas antes, Baroni, eu queria que você passasse um pouco para o nosso telespectador quem é o professor, quem que é o palestrante, quem é o coach, para a gente poder bater um papo como se estivesse dentro da casa das pessoas e olha, quem é ele, o que ele está falando, quem são, para a gente poder, sabe, ficar mais íntimo nesse bate-papo, para ficar mais fácil das pessoas entender com quem está falando e do que nós vamos tratar o programa todo. Bacana. Olá, Firmino. Quero agradecer primeiramente pelo convite. Olá, telespectador, povo barretense. É com muita alegria que eu venho aqui falar de uma ciência, né, que é inovadora no Brasil. Porém, ela já está muito em evidência e em prática em grandes países do mundo. Bom, quem é o Baroni? Eu sou formado em administração e como a maioria ou boa parte dos brasileiros foi uma formação genérica, onde eu tinha condição de pagar uma faculdade e não foi exatamente o que eu queria como primeira opção. E durante o período eu trabalhei no mercado financeiro, fiquei 11 anos e eu percebi que tinha coisas que eu amava e tinha coisas que eu não gostava dentro do meu trabalho. E até o dia que eu decidi mudar os caminhos, sair da minha zona de conforto, e esse eu descobri que é o maior risco do ser humano, é a zona de conforto, porque absolutamente nada sai de bom da zona de conforto, e decidi buscar novos caminhos. E buscando novos caminhos, foi quando eu procurei um profissional, um amigo, numa conversa com um profissional coach. E na primeira conversa ele abriu minha mente de tal maneira que eu percebi que todas as escolhas que eu tinha feito até agora, mesmo acreditando que eram certas, estavam erradas. Porque eu não tinha o domínio da inteligência emocional. E foi quando eu conheci o coach. E aí eu mergulhei nesse mundo. Hoje eu fiz 15 especializações em comportamento humano, que é a área onde a gente atua, tanto na área de palestras, de treinamentos, né, na docência. Então nós já trabalhamos com atendimento ao público, lideranças, como falar em público, né, oratório, enfim, várias áreas, mas hoje a gente usa a base da ciência coach. Mas o que é o coach? É uma palavra nova e talvez você ainda não conheça. A tradução do coaching em inglês é treinamento. Mas que treinamento é esse? O coach é a soma de diversas ciências. Então, se pegou o melhor da psicologia, neurociência, neurolinguística, antropologia, sociologia, física quântica e somou, e desde a teoria do coach existe desde 1500, mas dizem que o nascimento foi em aproximadamente 1974. E como ela surgiu? Um psicólogo de Harvard ele era técnico da equipe de tênis. E ele fez um experimento. Ele falou, pessoas profissionais e amadores, falou, nós vamos bater um pouco de bola aqui e não está valendo nada. E você pode errar, não tem problema nenhum. E nesse momento ninguém errou, enquanto não estava valendo nada. A partir do momento que ele disse, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, só que agora você não pode errar. Eles começaram a errar. E aí ele descobriu que existe algo que vai além do conhecimento e da formação e da habilidade, que é a inteligência emocional. Nós passamos por 3 períodos. A era da inteligência do QI, e aí se pensava, o dia que todo mundo tiver acesso às informações, o mundo vai melhorar. E aí veio a segunda era, que é a da tecnologia, e nós temos o Google. E tudo que você quer de informação, tem no Google. Só que não mudou o mundo. E aí estudos também de Harvard comprovam que apenas 13% das pessoas fracassam por falta de inteligência, o QI. E 87% fracassam por falta de inteligência emocional. Veja só, as empresas utilizam o currículo para contratar. E ali você avalia só o quê? A inteligência, o QI, a inteligência e conhecimento técnico. Porém, quando demite por falta de comprometimento, não sabe trabalhar em equipe, fofoca, procrastinação, enrolação, atendimento ruim, e todos esses são inteligência emocional. E a verdade é que quem não se adaptar e não sair na frente vai pagar um preço alto. E a gente descobre isso, porque nós temos falado de um tempo de crise.
Porém, olha só, a crise ela é relativa, ela existe sim, mas ela tem a intensidade que você quer viver. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do que eu faço, Barretos região e até em outros estados, a gente tem identificado, por exemplo, pessoas que ganharam 8 milhões de reais em 7 dias, no alto da crise. Então, como algumas pessoas vivem a crise e outras pessoas usam a crise? Essa é a velocidade e é a habilidade do futuro chamado resiliência. Tem uma história muito bacana, sucinta, onde 2 profissionais aqui de uma empresa de sapatos do Brasil foram levados para a Índia para abrir mercado, em regiões diferentes. O primeiro, depois de uma semana, liga e fala assim, olha, pode me mandar de volta porque aqui ninguém usa sapato. O outro falou assim, olha, triplica o pedido porque nós vamos abrir mercado porque aqui ninguém usa sapato. Então a situação foi a mesma, porém a interpretação é diferente. E esse é o nosso trabalho, abrir a mente das pessoas para que ela aprenda a ter outras interpretações dos fatos. Você disse 3 coisas, muito bem colocado, muito bem pontuado, numa linguagem que o nosso telespectador, sabe, com certeza está entendendo, mas eu vou te fazer. Você falou assim, um negócio muito bom que eu queria voltar como um toque. Zona de conforto. Então eu vou pontuar. Eu queria que você não me responda nesse bloco, só para você montar alguma coisa. Hoje, na abertura, eu disse questão de zona de conforto, aqueles empresários acomodados. Eu queria que você, sabe, a gente vai voltar nesse assunto, a tranquilidade. Não, eu estou bem, eu já ganho 5, sabe, é por aí. Certo. Onde é que a gente entra para mexer, o que a gente tem que cutucar com esses empresários? Pode até citar exemplos de empresas, os nomes, aqui você pode citar com o nome de qualquer empresa, não tem problema nenhum. O segundo, você falou sim, na sua colocação, que a gente precisa ser inteligente. Eu gostaria que no segundo bloco nós vamos falar um pouco em utilizar a inteligência que temos. Entendeu? Porque cada negócio requer uma quantidade, sabe? Uma pontuação em QI, tal. Eu queria que nós vamos tratar desse assunto, como que se utiliza a inteligência. Porque você pode mensurar quem é mais dinâmico, quem é menos, quem mais é retraído, quem não é visionário, quem é visionário, aquelas coisas todas a gente vai tratar, sabe, desse assunto. Então são 2 assuntos que a gente vai começar a tratar justamente para a gente buscar e focar alguns exemplos de empresas que, sabe, a gente precisa utilizar para que o nosso telespectador, opa, espera um pouquinho, tá certo? Vamos tratar esse assunto e eu quero saber aonde diretamente você vai entrar. Nós vamos no popular, sabe, um negócio mais, em outra linguagem, onde que eu entro numa empresa. É a pintura, é o layout, é o uniforme do funcionário, é o tratamento, não sei, a gente vai discutir isso no segundo bloco, tá bom? Pois bem, esse é o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à CIB. São inúmeros benefícios. A CIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados, através de e-mails e redes sociais. Procure a CIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje.
Grupo Maxfar. Há 25 anos distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria, distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho, lavanderia comercial em Barretos e região, fundada em 1999. Faria Gin, distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007, tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF, distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Então, minha cunhada que me forneceu, né, o cupom, e ela preencheu. E ela falou, Jana, quem sabe você ganha, né? Então, aí eu entrei na festa neste dia. E na terça-feira foi o sorteio, né? E eu ganhei a moto. Você estava lá na hora? Não, estava em casa, né? Assistindo televisão e aí um amigo me ligou para falar que eu tinha ganhado. Você acreditou na hora ou achou que era pegadinha? Ah, achei que era pegadinha. Falei, eu vou esperar alguém me ligar para saber se é verdade ou não, né? Como que você vê essa promoção da CIB, do Sim Comércio, né? Em ajudar o barretense a ir até o Parque do Peão? Ah, eu acho muito importante, né? Porque nós que moramos aqui, né, às vezes tem alguma dificuldade financeira mesmo em ir à festa, né? E a CIB tem nos proporcionado esses momentos, né? Então acho muito importante. É o Minerva, com a parceria com o Alto Poço Barretos lá, nós patrocinamos o valor do veículo aí, tá? E fico feliz de ser uma pessoa de Barretos, uma pessoa que é cliente do comércio da cidade, cliente do Minerva Beef Shopping também, que ganhou e vai fazer um bom uso aí do produto sorteado. A Poti faz tempo que é parceira da Associação Comercial de Barretos, a CIB. Em todos os eventos que a CIB promove durante o ano, a CIB está junto, a Poti está junto com a CIB. E juntamente com a CIB e a Poti, na Festa do Peão de Barretos, faz essa parceria entregando a moto para a ganhadora todos os anos. É uma forma que o clube ajuda, acho que o comércio, de vender com um subsídio para o comércio, o ingresso, para o barretense estar prestigiando também o evento e de uma outra forma arrecadando um dinheiro para próprio reverter para o município, ajudando com alguma instituição de caridade ou que seja com a nossa Santa Casa. Pode ter certeza que é uma promoção muito positiva e que cada ano a gente tem que fazer o barretense fomentar mais ainda para que ajudar essa arrecadação volte para as instituições de Barretos. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje nós estamos recebendo aqui um empresário, o Baroni, a Boa Nova, uma ferramenta para a classe empresarial de Barretos. Na verdade, nesse bloco eu vou falar pouco, porque eu preciso que ele passe as receitas, sabe, as novidades para cada segmento. Eu queria que vocês atentassem para utilizar o coach. Ele já explicou que é treinamento. Só que é um treinamento diferente. Ele vai lá na tua empresa. Eu vou só detalhar um assunto de umas empresas para ele confirmar, para o Baroni confirmar para mim. De repente você vai numa empresa, o layout, quer dizer, o que é layout? A disposição. De repente a pessoa coloca uma blusa na vitrine, mas não tem luz na vitrine. De repente o caixa dele está num lugar onde o cliente não passa nas outras, sabe, de frente com os outros produtos. De repente a loja está escura, sabe a cor da parede, o atendimento do funcionário, o uniforme do funcionário, o jeito tudo isso precisa, inclusive o jeito do empresário, o jeito do patrão. Isso é para as empresas e, logicamente, direcionado para os colaboradores. Vou dar um exemplo de uma empresa eu queria que você falasse uma linguagem bem popular, Baroni,
Porque as pessoas que estão vindo, os empresários que estão vindo, ele precisa de uma correção, precisa de um puxão de orelha. Eu queria que primeiro você relatasse para mim alguns problemas que você já viu. Porque você visita a loja do varejo, você já compra camisa, você compra sapato, você compra boné, você vai no supermercado, você vai na oficina mecânica, você vai no autopeça, você vai no posto de gasolina. Lógico, uma pessoa com o teu conhecimento, com a tua estrutura, professor, palestrante, coach, quer dizer, o que acontece? Você tem um olhar clínico para cá, então você sabe os problemas que tem. Eu queria que você citasse alguns com alguns exemplos para a gente poder esclarecer bem aonde que você entra, que para as empresas podem, eu preciso ir lá para resolver isso. Legal. Eu vou citar algumas coisas que são interessantes que a gente vê e acontece. Quando a gente fala sobre o atendimento, a ciência comprovou que nós precisamos de no máximo 2,5 segundos a 3 segundos para confiar ou não no atendente. E o que ele vai perceber? Percebe o seguinte, que todo mundo gosta de comprar, mas o nosso cérebro está programado para que ninguém venda alguma coisa. Então, naturalmente, se alguém chega, o normal é que o atendente fale assim, no que eu posso te ajudar? E a resposta vem, eu só estou dando uma olhadinha. Esse é um mecanismo de defesa inconsciente do comprador, ainda que ele esteja com dinheiro e ele deseje comprar a mercadoria. Então tem algumas técnicas que, se utilizadas, você destrava essa proteção e abre e faz com que o cliente queira mais. Então eu vou dar um exemplo de o que a gente chama de gatilhos mentais, tá? Um vendedor, quando chega um cliente e fala assim, eu quero comprar um determinado produto específico, ainda que você não tenha e você mostre outros produtos, você está gerando nele um gatilho de reciprocidade. O que é isso? Se já aconteceu com você de ir numa loja e não ter o produto, mas a atendente ou o atendente te mostrar várias outras coisas, o inconsciente da pessoa, ela se sente tão grata por aquele atendimento de, olha, ainda que não tinha o que eu queria, mas ela me mostrou, ela foi além. Ela pode até não levar, mas no inconsciente dela fica uma marca positiva. Se alguém falar assim, poxa, estou querendo um produto assim, ela fala, eu vi na loja, procuro o atendente tal. Em contrapartida, o nosso cérebro também tem algumas programações que podem ser autodestrutivas, como por exemplo, ele tende a generalizar. Então veja bem, você que é empresário, você que trabalha no comércio ou em qualquer empresa. Se você, gestor, tem um profissional que está desengajado e ele atende uma pessoa de uma forma ruim, que ele não acordou no bom dia, a tendência é que, quando ele falar da tua empresa, ele vai falar assim, o atendimento daquele estabelecimento é ruim. Então ele generaliza pro estabelecimento o atendimento que foi exclusivo de um atendente. Então a empresa que não firmar e ela não se direcionar a capacitar pela inteligência emocional, porque o que é inteligência emocional? As pessoas, nós nascemos com um propósito, todo mundo tem um propósito. Tem pessoas que têm mais habilidades para pensamentos lógicos, outras para comunicação, enfim, nós temos uma base, uma linha. Quando eu não sei qual é essa linha, não sou eu que procuro esse propósito, eu começo a me deixar ser escolhido. E aí no primeiro, segundo mês, você que é empresário deve ter vivido isso, o profissional quando entra mostra muito trabalho, muito serviço e bons resultados. Depois ele entra na zona de conforto e acomoda. Então tem técnicas, por exemplo, em supermercado, você pode ver que geralmente os produtos mais caros, eletrônicos, ficam do lado direito. Porque a tendência do ser humano é sempre que entra numa porta, virar para a direita. O piso é mais escorregadio. Por quê? Para que ele deslize e seja mais tranquila a compra. A música depende da lotação. Se tem poucos clientes, a música, você pode ver que geralmente é música clássica. Então, tudo isso são técnicas, são detalhes que o cliente não percebe, mas você está influenciando ele a permanecer mais tempo no seu estabelecimento e, consequentemente, aumentar seus resultados. Como que seria no caso? O que você poderia apresentar? Você respondeu diretamente com a questão da utilização aí, da inteligência ou não, lógico. Uhum. Você tem algo mais de pessoa mais dinâmica, então é questão de utilização. Falou da zona de conforto.
Isso é muito interessante, a questão do zona de conforto, principalmente para as pessoas que estão vindo, porque as pessoas é o seguinte, nós precisamos diminuir aquela situação onde a pessoa busca o emprego, busca e entra naquela situação. Vassoura nova, varre bem. Depois ele começa a entrar na zona de conforto e fica naquela assim, olha, meu salário vai vir de qualquer jeito. Isso o colaborador não pode ser assim. Mas você disse, deixa eu fazer uma pergunta com relação ao colaborador, com relação ao gestor, com relação ao empresário. Você disse no começo que quando a gente vai contratar uma pessoa, você vai pela graduação dela, pela escolaridade, pelos cursos de treinamento e pelas práticas, pelas empresas, pelos serviços que ele já prestou, e na saída dele, não usa isso. A gente vê nas empresas, e a gente visita muitas, olha, essa pessoa destacou, ela cria concorrência, ela cria, sabe, nivela com o chefe, ou destaca mais que o posicionamento, e existe um corte disso. Mas geralmente tem pessoas que têm o estopim curto. Eu não sei se eu estou errado, eu queria que você me respondesse. Tem aquelas pessoas que debatem, cria um embate e debate e contesta, por exemplo, o superior, ou o coordenador, ou o gestor. Não é assim, é assim. Como que fica, sabe? Eu sei que você vai numa empresa, você vai falar sobre sociologia, sobre psicologia, sobre teologia, tudo. Você vai apresentar isso, como que você... Então eu queria que você me respondesse como que é para um empresário, ou o que você pode apresentar para um empresário ou para um gestor, usar o quadro de funcionário, mas... E saber separar, porque é bem eclético o estilo de cada um, o jeito de cada um. Qual é o produtivo, assim, como que você age, como que o coach age no empresa colaborador? Legal. Hoje, no Brasil, foi feita uma pesquisa, até pelo jornal Folha de São Paulo, e eles identificaram que só 25% da permanência na empresa vai ser por conta do currículo, do conhecimento, e 75% é por conta do comportamento. A Veja, de janeiro desse ano, identificou nas empresas mais cobiçadas para se trabalhar, e dentro das perguntas, perguntaram para aqueles executivos, o que é mais fácil? E 66% de encontrar, 66% desses executivos disseram, é mais fácil encontrar boas formações do que bons comportamentos. Então, essa é a inteligência emocional. Quando a gente fala do embate, debate, o que a ciência identificou é que o nosso cérebro é como se fosse um computador, ele tem uma programação ali dentro. E como é criada essa programação? Tudo que eu vi, ouvi e fiz, gera em mim essa programação. E essa programação é o que nos leva para a zona de conforto. E o que é a zona de conforto? É um objetivo que o nosso cérebro tem de economizar energia. Porque no nosso DNA nós temos em média 4% dele ainda dos neandertais. E lá naquela época eles não sabiam que o horário que ia comer. É diferente de hoje, que a gente tem conveniências e alimento a qualquer horário. Lá não, eles tinham que sobreviver. Então a zona de conforto é onde a gente relaxa. Só que quando a gente entra nessa zona de conforto, a gente limita o nosso cérebro a novas percepções e novos aprendizados. Então, existem dois tipos de comportamento, de programação mental hoje para a ciência. Um padrão mental fixo, que acredita que as habilidades, que a gente chama de síndrome Gabriela, eu nasci assim, se quiser desse jeito, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. E essas são as pessoas que mais sentem dor e mais trilham a trilha do fracasso. E tem o padrão mental expandido, que é aquela que entende que as habilidades, elas surgem com os erros e tentativas e acertos durante a vida. Ela é mais adepta à mudança e a arriscar mais. Então, quando a gente fala de empresa, você vê o seguinte, em 2005, um exemplo, a BlackBerry, que era aquele celular de executivo que tinha teclado, ela foi informada de que a tendência era celulares touchscreen, que toque na tela, que é o que a gente tem hoje. Ela falou, não, mas o meu segmento é diferente. Cadê a BlackBerry? Desapareceu. Hoje nós vivemos um tempo que as empresas que vão sobreviver não são as mais antigas e muito menos as maiores, mas são as mais rápidas, as que percebem as mudanças do mercado. Nós temos outro exemplo também, a Kodak.
chegou a ter mais de 140 mil funcionários e hoje tem aproximadamente 14 mil, 10%. Por quê? Ela descobriu a máquina digital, mas não quis lançar porque ela dominava mais de 80% do mercado fotográfico e mais 90% do mercado de filmes fotográficos. Ela falou, não vou criar algo para me destruir. Só que a concorrência descobriu e a destruiu. Essa foi boa do BlackBerry, porque, por exemplo, eu usei 1, 2, 3, aquelas coisas todas, e eu senti na época onde você precisava do outro, e eu tive que encostar. Então, isso é uma realidade. Agora, vamos falar bem agora com uma linguagem em brasileiro, o Baroni. Você vai numa empresa, a empresa procura, o pessoal vai te ver, Zé Carlos, eu quero que o Baroni vai lá numa empresa. O que é que você vai fazer? Sabendo o brasileirão, tudo que você disse já... Olha, Zé Carlos, eu já disse tudo isso. Mas assim, você vai numa empresa, você vai fazer um levantamento, você vai vistoriar, você vai olhar, você vai assistir para depois criar... Olha, você precisa consertar isso, isso, isso. Você vai fazer um laudo, você vai fazer um levantamento. Como que você age? Entendeu? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas acham meio subjetivo aquilo que você está falando, e a gente precisa ser direto. Tipo assim, olha, então tá bom, o que você faz? Não, a minha equipe vai na tua empresa, vamos saber o que é que pode mudar, o que pode acertar para não ficar como a Kodak. Porque o que tem gente como a Kodak é muito. Eu queria até utilizar, por exemplo, vou usar, por exemplo, supermercados em Barretos. Se você pontuar aí há 5 anos, há 6 anos, pouquinho, nós tínhamos meia dúzia. Hoje, você vê, tem mais 20 supermercados. Quer dizer, e o bolo é o mesmo. Está diminuindo a fatia de cada um. Então, se algum não se acertar, entendeu? Posto de gasolina, nós tínhamos 15, hoje 30. Então, eu queria saber, sabe, então as pessoas precisam se atualizar. Você vai na empresa, você vai mostrar isso para eles, vai mostrar a situação da BlackBerry, você vai passar para eles a situação da Kodak, você consegue quebrar o paradigma de que, sabe, quebrar. Ó, é assim, você entendeu? Você não pode só ficar, ser como empresário, é isso que você vai fazer lá, olha, você não pode ficar só atrás da comida, você tem que ficar atrás do carro, sabe, do você ter o carro, do você aumentar o número de funcionários, do você produzir mais, é isso que você faz. Eu quero que você detalhe bem no popular, o que você vai fazer na empresa e como você age, ou você e tua equipe. Bacana. O coach é uma ciência muito direcionada a resultados. Ela não é exatamente uma consultoria, mas a gente vai na empresa e faz o diagnóstico, mas não te dá só o direcionamento, a gente atua nessa mudança comportamental dos profissionais, inclusive do proprietário, porque nosso cérebro ele trabalha com espelhamento. O que é o espelhamento? A gente tende a repetir o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. A neurociência diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Por exemplo, nós no interior falamos porta, verde e amor. Mas quem disse que a gente precisava puxar o R? Isso é o espelhamento. Acontece de forma inconsciente. Então, o liderado, ele espelha ou o gerente. E aí quando a gente fala de gerente, o líder, para você ter uma ideia, empresas de consultorias de renome mundial fizeram uma pesquisa no Brasil e identificaram que para se ser um líder, nós temos que ter em média 8 habilidades. E no Brasil, apenas 11,5% dos líderes tinham 6. Ou seja, o Brasil ficou na penúltima posição de países que mais desenvolve líderes. Então, quando a gente vai na empresa, a gente não vai só olhar e encontrar o que está errado. A gente vai ajudar a mudar o comportamento. Porque, de acordo com a ciência, o sucesso, 55% dele vem da atitude, que é comportamental. Só 15% vem do conhecimento. Então você pode dominar a área em que você atua, mas se não tiver bons comportamentos, o resultado não vem. E o coaching, em pesquisas nos Estados Unidos, já demonstra que as empresas que investiram nos profissionais através do coaching melhoraram os seus rendimentos, seus resultados de 30% a 50%. E se você me permite, eu vou dar um case que aconteceu em Barretos. Um gerente do comércio, por si só, entendeu a importância do coach e fez o nosso curso. Em depoimento ele falou, depois do primeiro dia do curso,
Já fazia meses que eu e minha equipe não batia as metas. Batemos a meta do dia. Depois, no segundo dia, nós já começamos a dobrar a meta do dia. A partir do terceiro, a gente triplicou e está triplicando a meta de venda do dia. Só colocando em prática a inteligência emocional. Nós vamos para um intervalo, porque agora nós vamos para o último bloco. Agora é isso, mas como que nós vamos pegar essa receita agora? Nós vamos tratar agora no segundo bloco. Como que é que as empresas se acertam, se é por treinamento, se você vai lá, se ela te liga, se você tem equipe, aonde você está, aonde te acha, nós vamos tratar isso no próximo bloco. Okay. Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à ACIB. São inúmeros benefícios. A ACIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a ACIB. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Grupo Maxfar. Há 25 anos, distribuindo a higiene profissional que sua empresa merece. J. Faria. Distribuidora de produtos e higiene profissional. Fundada em 1990, a empresa atende a vários segmentos do mercado institucional em mais de 600 cidades. São hospitais, hotéis, frigoríficos, escolas, restaurantes, indústrias e outros. Máximo Clean. Atua na área de lavanderia hospitalar em Barretos e região desde 1999. Maximum Capricho, lavanderia comercial em Barretos e região, fundada em 1999. Faria Gin, distribuidora de produtos de higiene profissional, atendendo Goiânia e região desde 2002. Agropecuária J. Faria, fundada em 2007, tem como base de criação a genética máxima do Nelore PO. E Faria DF, distribuidora de produtos e higiene profissional em Brasília e região, fundada em 2014. Pois bem, voltamos então com o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. E hoje nós estamos recebendo aqui Barone, professor, coach, palestrante, e a gente trabalhou todo o programa para tirar o máximo possível de informações disso e buscar as falhas que a gente vê nas empresas, que a gente sente que o empresário não sente, que o funcionário não sente. E a CIB quer que cada empresa possa abrir um espaço para receber, pelo menos por uma análise de cada situação, onde essas pessoas podem atuar, onde pode colaborar, onde pode somar, porque é muito importante para o segmento empresarial de Barretos. Barretos é uma cidade turística, recebe pessoas do Brasil todo e precisa levar uma boa imagem. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nós temos
ser empresário hoje não é mais ser comprador e vendedor, é totalmente diferente. Você precisa estudar, acompanhar, ter uma consultoria, ter assessoria, e, sabe, estudar um pouco. E tudo que você precisa estudar. Tem pessoas que chegam aqui, não, eu vou pintar a fachada da minha loja de vermelho. Se quer discutir se vermelho, sabe, é bom negócio, se o rosa, se o branco, qual que você sente melhor, qual que você... E assim sucessivamente. Então é para isso que vai servir o coach, que ele vai trabalhar com você. E lembre-se, o empresário, ele falou muito bem em psicologia, são reações de cada pessoa. Então é interessante. Hoje, o que você mais ouve, que eu mais ouço, é o seguinte: mexer com gente está muito difícil. Todo mundo fala. É hora de você ter uma pessoa de explicar como que é que você mexe com gente e faz a gente, esse pessoal se tornar produtivo, parceiro, sabe, uma pessoa que vai somar com cada empresa. Então, é hora da gente começar assim, olha, é bom mexer com gente, tirar esse paradigma de que é difícil mexer com gente, porque as pessoas, com o coach, com o analista, com a análise disso, dá para se trabalhar. Baroni, vamos lá, nós temos mais 5 minutos de programa. Eu queria assim, deixar você bem à vontade. Eu gostaria que você passasse para o nosso telespectador aonde que te acha, onde você está, como que a tua equipe trabalha, onde está a sua empresa, como que pode, olha, Zé Carlos, pode ser por bloco, pode ser por palestra, não sei, eu vou na empresa. Eu queria que você deixasse bem os detalhes, depois deixe e-mail, telefone, para a gente poder... Nós mostramos uma ferramenta, uma metodologia nova, e eu queria que esse povo começasse a usar, mas vamos falar onde você está, o que você pode fazer para atender esse pessoal todo. Bacana. Havendo interesse, os nossos contatos estão na CIB, também nesse momento está aparecendo aí no seu visor. Você pode entrar em contato conosco, agendar uma visita no nosso escritório, que é sediado aqui em Barretos mesmo, na Avenida 17, edifício Malamã, número 1081, segundo andar. Nós vamos te explicar como é essa metodologia, que vai muito além, e talvez você esteja assistindo aí da sua casa e fale assim, olha, mas eu não tenho empresa e eu também não sou líder de equipe. Para mim funciona? Funciona, porque nós estamos falando de inteligência emocional. Vai servir para o seu casamento, vai servir para a educação dos seus filhos. Inclusive, nós temos um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação de outro município, onde a gente tem desenvolvidos os professores e os alunos para adquirir essa inteligência emocional, né? E esse trabalho, especificamente empresa, ele pode ser feito por um grupo específico de ramo, comércio, indústria, posto de gasolina, enfim. Também pode ser feito de forma variada, misturada, a gente criar uma turma especificamente através da CIB, e isso vai ficar alinhado com o Firmino, então a CIB vai ter todas as informações. Então, se você tiver interesse, pode entrar em contato também com a CIB, ok? Nesse trabalho, quando você citou agora sobre tá difícil mexer com pessoas, todas as vezes que a gente repete, a gente cria uma programação. Então, quando eu começo a afirmar tá difícil trabalhar com pessoas, eu me bloqueio para olhar a parte boa do comportamento. E meu cérebro fica programado só para olhar aquilo que é ruim no comportamento. Nós vamos ensinar técnicas que o Barack Obama utilizou durante os seus mandatos para influenciar pessoas. Porque, como eu disse, nós somos seres influenciáveis. Então, existe uma metodologia que, quando você utiliza, você extrai o melhor do seu marido, da sua esposa, do seu profissional, inclusive do seu patrão. Então, são técnicas fáceis, não são complexas, tem a ver com perguntas, e a gente direciona e subsidia essa pessoa para que ela saia do curso preparada para transformar e direcionar, se direcionar e direcionar outras pessoas para chegar no resultado desejado. Eu acho que nós fomos claros, o Baroni foi muito bem claro, e eu queria deixar bem aqui à disposição, a Associação Comercial. Nós vamos começar a trabalhar em conjunto, porque a gente precisa prestar esse serviço. A associação tem essa função. Uma das finalidades da associação é esse tipo de serviço e oferecer ferramentas. Então nós vamos trabalhar aqui assim na associação. Vai depender muito dele, da equipe dele,
Mas vou te colocar, vamos chamar os postos de gasolina, vamos chamar o pessoal de farmácia, tudo segmentado. Vamos fazer um café da manhã com essas pessoas, passa aqui na CIB, olha, são 10 postos, ó, vieram 5, vamos tomar um café com 5 pessoas, a gente, sabe, para a gente disseminar isso. E, logicamente, há um investimento? Claro que vai haver um investimento. Mas, assim, é aquele investimento que você vai sentir a recuperação do teu negócio. Olha, porque eu investi X, mas está aparecendo para mim Y. Às vezes até, sabe, só dá uma acertada na sua gestão, na sua forma de administrar, nas formas de acertar com a sua empresa. E você... Só no bem-estar, sabe, que você vai começar a sentir a tranquilidade, você vai começar a enxergar o outro como um bom negócio, o outro como boa pessoa, sabe, o gerente, e respeitar a limitação de cada um, sabe, o problema de cada um. Ontem eu tive uma reunião com um grupo de empresários e no final disseram o seguinte, por exemplo, você pega o americano, o europeu, tem um problema com uma pessoa, até citaram num time de basquete. Eu não sei quem foi, eu não lembro os nomes, mas era mais ou menos assim. Chegou um jogador novo num time de basquete e todo mundo chegou, ele foi de bicicleta, porque ele não tinha dinheiro, ele estava chegando, era o primeiro jogo dele, e ele chegou de bicicleta, qualquer coisa assim. E aí, na hora que terminou o treino, aquela coisa toda, a bicicleta dele, tinham quebrado a bicicleta, jogaram a bicicleta no lixo. E aí o pessoal chegou e falou, mas pera um pouquinho, você não pode quebrar a minha bicicleta. Não, olha, deixa eu explicar para você. Nós quebramos sua bicicleta, jogamos a sua bicicleta fora, porque agora você faz parte do nosso time. E o nosso time estão todos com carro, tudo bonitinho, e nosso time está aqui o seu automóvel. Agora você vem com o automóvel, porque você faz parte do meu time. Você entendeu? Então, sabe, eu sou um exemplo, e a gente precisa desmistificar o brasileiro, a coisa toda, quando ele diz o seguinte... Ele olha para a pessoa, tipo assim, acontece um negócio com outra empresa, ou com outro, ou mesmo dentro do contexto empresarial, aconteceu, foi bom, ele fez isso mesmo, errado, ele mereceu, sabe? Então, eu acho que esse trabalho que a gente vai fazer com você, com a tua empresa, com a tua equipe, eu acho que a gente vai conseguir desmistificar isso e dar uma acertada na situação, vai criar um bom ambiente e onde se torna cada vez mais produtivo. Barão, muito obrigado. Foi um prazer receber ele aqui, foi de extrema importância as suas colocações para a associação comercial, para os nossos sociedades, foi muito bom para o programa. E eu queria que você tenha aí 1 minuto para suas considerações finais, e a associação está sempre à disposição para recebê-lo, e logicamente a gente está aqui como um ponto de referência daquilo que o Baroni vai apresentar como ferramenta para as empresas de Barretos. Firmino, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, e dentro de tudo isso que você falou, eu quero fazer um posicionamento. A tendência natural do ser humano é sempre terceirizar as próprias culpas. E eu ouço algumas pessoas dizendo, Barretos, é difícil investir em Barretos. E eu quero contar um caso específico de um amigo meu que ouviu isso de diversas pessoas quando ele decidiu investir em Barretos, que é o pessoal do Vedovat Espina. Não investe em Barretos, eles receberam outras propostas, mas por serem barretenses decidiram. E hoje estão abrindo uma nova clínica, com atendimento diferenciado, com profissionais qualificados, inclusive agora eles estão atendendo artistas, quer dizer, pessoas que vêm de outras cidades e estados, que são conhecidos na mídia para tratar com eles em Barretos. O problema não está na cidade, o problema não está no local em que você vive, está na maneira como você quer enxergar a situação. Então, eu queria comentar esse caso, até aproveitar e parabenizá-los pelo sucesso. Um grande abraço a vocês. Quero agradecer a você que esteve conosco nesses 3 blocos e dizer que qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós estamos à disposição para esclarecer. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua colocação, mas eu queria só fazer uma observação. Você falou do Vedovat Espina, e não é que eu sou muito antigo, não, mas nós temos algumas referências aqui que isso é muito importante. Isso que você falou do Vedovat, do Espina, é muito importante. Eu era guardinha, boy, e eu tenho uma empresa em Barretos, chamou Pereiras, que faz confecção ali, está ali na Rua 18 até hoje. Eu lembro o orgulho que o barretense dizia, porque na época o governador era Paulo Egídio Martins, o governador Paulo Egídio, e batia no peito, olha, o governador faz o seu terno no Pereiras, Laudo Natel fez o terno no Pereiras. Isso é muito importante para massagear o ego do barretense e que cada empresa traga essas pessoas de referência.
pessoal da Vedovat Divina, clínica fantástica, vão estar no nosso programa, mas é assim, moderníssimos, novos, acreditaram no seu negócio, na competência e vão atender pessoas de fora, sim, vão atender pessoas de fora, por quê? Eu estive lá e está em alto nível, está para atender qualquer artista, qualquer empresário de qualquer nível, porque acreditou e modernizou. Pois bem, este foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.